Quem está por trás da morte da Marielle? Não. Quem está por trás dos irmãos Brazão? Essa é a pergunta mais feita ultimamente, não só pela imprensa, também como a classe política, né? Quem está por trás da família Brazão? O entendimento que se tem é que o Brazão, os irmãos Brazão não é a ponta do iceberg, entendeu? Acima do Brazão tem mais alguém, assim, mais interesse que está acima. Por quê? Porque não existe uma motivação do Brazão, dos irmãos Brazão, para matar Marielle. Então, se não existe, se eles não tinham motivo para matar a Marielle, quem tinha motivo? E aí, a quem eles estavam, né, agindo para o interesse de quem? Essa é a pergunta. Então, eu vou trazer para vocês aqui a matéria que circulou na Band, lá do Rio, e vai servir motivo de análise para a nossa Comissão Cidadã de Inquérito, tá certo? Esse é o vídeo 223 da Comissão Cidadã de Inquérito. Quem está por trás da família Brazão? Vamos ver. E ela já está chamando, vai trazer mais participação, nossa Agatha Meirelles, delegados e comissário de polícia envolvidos na morte de Marielle foram afastados do cargo. E agora, vamos conversar com a nossa Agatha Meirelles para trazer mais informações sobre os próximos passos. Estou mostrando, inclusive na tela aqui, Rivaldo Barbosa. Diga lá, Agatha. E esses envolvidos, JP, podem ser inclusive demitidos da Polícia Civil, pelo menos a Corregedoria da Secretaria de Segurança Pública já abriu um inquérito para que eles sejam demitidos no final de todo esse processo. Você falou sobre o delegado Rivaldo Barbosa, ele que aparece nessa investigação como, desde o início, junto com o deputado Chiquinho Brazão e com Domingos Brazão, ter arquitetado a morte da vereadora Marielle Franco. Isso tudo teria sido motivado depois, de acordo com as investigações, de uma tentativa da Marielle de tirar a parte da milícia, de falar para os moradores, olha, não compra nessa área ali da Zona Oeste do Rio, porque isso é a área de atuação da milícia. E aí o então vereador teria ficado irritado, mas na hora de passar esse processo para legalizar a construção nessa área da Zona Oeste, a Marielle votou contra, só que mesmo assim ele teve maioria. E um desses encontros foi, inclusive, o último encontro do vereador com a Marielle, isso porque o processo foi votado no dia em que ela foi assassinada, JP. A gente já vai acompanhar essa reportagem. Os outros dois policiais que a gente se refere, que a Gatinha está trazendo, inclusive, informações, né, é o Giniton Lages, aliás, o primeiro delegado a comandar a investigação, e o comissário da polícia é o Marco Antônio de Ramos Pinto, que é comissário da polícia e fazia parte. Olha o Giniton aparecendo, inclusive, aqui no telão. Obrigado, Agatha, pelas suas informações. Vamos acompanhar os detalhes agora na reportagem. Foi durante algumas sessões na Câmara dos Vereadores que Chiquinho Brazão tentou aprovar projetos de interesse do partido do parlamentar, na época em que ele era vereador. Esse projeto, nós votamos aqui nessa casa, que é a regulamentação dos loteamentos irregulares ali. Na época, que votamos aqui em 2015, ele só vem a regulamentar aquilo que está em aberto na cidade. Nas sessões plenárias, a vereadora Marielle Franco estava presente e com opinião contrária a alguns projetos de Chiquinho, principalmente a respeito da aquisição de terras na Zona Oeste. E a gente sabe o que é ser ameaçada e ameaçado na cidade do Rio de Janeiro. Em novembro de 2017, a Câmara dos Vereadores aprovou um projeto aqui no Rio de Janeiro que tratava da regularização fundiária na área das vargens, sendo que não abrangia áreas carentes e sim regiões consideradas de alto valor. A bancada do PSOL foi contra. Em depoimento à PF, um assessor de Marielle Franco disse que Chiquinho teria demonstrado uma irritação fora do comum com o voto da vereadora, sendo que Chiquinho sempre se demonstrou muito discreto.
De acordo com as investigações, o crime começou a ser planejado em 2017 pelos irmãos Brazão, logo depois da aprovação do projeto. O substitutivo está aprovado. As investigações do caso apontam que, como parte do plano para matar Marielle, os dois infiltraram um nome nas fileiras do PSOL na Câmara, Laerte Silva de Lima. Foi ele quem descobriu que Marielle pediu para a população não aderir a novos loteamentos situados em áreas de milícia. Essas pessoas nunca ocuparam nenhum tipo de posição importante no partido, não tinham vida partidária propriamente dita, estavam lá apenas para coletar informações. Mas é preciso perceber que a ousadia desses milicianos, ela é uma afronta à própria liberdade política e à democracia. Domingos e Chiquinho Brazão foram presos ontem por uma ação da Polícia Federal. O terceiro preso foi Rivaldo Barbosa, ex-chefe da Polícia Civil e da Delegacia de Homicídios da capital. Chiquinho Brazão atuou como vereador por 12 anos e é deputado federal pelo Rio desde 2018. Ele foi expulso pelo partido dele, o União Brasil, depois da prisão. Já Domingos Brazão, ex-deputado estadual, atualmente é conselheiro no Tribunal de Contas do Estado. Em nota, o TCE afirmou que está cooperando com as autoridades policiais e não vai se manifestar sobre o caso. Agora eu quero vocês, da Comissão Cidadã de Inquérito, trabalhando comigo para analisar, tá certo? Alguma coisa passou nessa reportagem que chamou a atenção, tá certo? O que é? Eu vou perguntar para vocês. João, não faço ideia, tá? Eu vou sugerir para vocês, vai lá no comecinho da reportagem, assiste tudo e presta atenção. Mas presta atenção, vocês vão entender direitinho a hora que eu começar a falar. Mas isso é um desafio para você, tá certo? Você pode, não vou continuar o vídeo, eu não quero esquentar a cabeça não, quero ver o que o João vai falar. Tá, eu quero ir lá fazer esse exercício de raciocínio que o João está fazendo. Eu vou tentar ver, né? Se eu vou tentar ver 1, 2, 3, 4, e falar, João, não consegui ver nada. Ou consegui ver alguma coisa, não sei se é isso que você está falando. Bem, então vamos lá. Essa reportagem está tentando associar, entendeu? Uma motivação ao crime, né? Por parte do Brazão, do Chiquinho Brazão, com relação a Marielle, tá certo? Então, é preciso, entendeu? Criar um link para que Brazão tenha motivo para matar Marielle. Porque se ele não tiver motivo para matar Marielle e ele não matou porque ele quis. Ele matou porque alguém tinha motivo para matá-lo e ele foi o intermediário. Entendeu? Tá bom. Então, o motivo que eles estão pegando é essa votação que aconteceu em 2017, tá certo? Um ano anterior, no ano passado, vamos supor, 2017, ela foi assassinada em 2018. A Marielle Franco entrou para vereadora no ano 17, porque teve eleição, né? Para prefeito e vereador em 2016, ela foi eleita, primeiro mandato dela. Então, em 2017, ela estava no seu primeiro mandato. Então, 1 ano de vereador, praticamente. Tá certo? Então, ela e o Brazão não tinha nenhum, assim, histórico de enfrentamento. Já o Chiquinho tinha 12 anos de vereador. Ou seja, ele estava lá mais de 2, 3 mandatos de vereador, né? Era cadeira cativa do Chiquinho Brazão. Tá. E depois que ele matou a Marielle, que ele, né, dizem que ele ajudou a matar a Marielle, ele deixou de ser vereador e foi virar deputado federal. No Partido da União, ele estava no PMDB na época, tá certo? Que ele votou quando ele estava aprovando esse projeto lá. Então, em 2017, né, o PMDB não estava fazendo nada, era governo Temer, tá certo? 2018,
o PMDB era o governo Temer, tá certo? Então tá. Mas aí ele foi eleito, né? Depois para deputado federal no Partido União, né? E aí passou a ser base de apoio do governo Lula. Entendeu? Começou a trabalhar nesse governo aí. E trabalhar para esse governo. Então, qual que é a relação do Chiquinho Brazão com o governo Bolsonaro? Nenhuma. Qual a relação do Chiquinho Brazão politicamente com o Bolsonaro? Nenhuma. Tá certo? Como já está provado que ele não tem nenhuma ligação com o Bolsonaro. Tá. Então, o link que eles estão buscando, que a imprensa está buscando para dizer que a Marielle, quer dizer, que o Brazão tinha um motivo para matar a Marielle, seria essa votação. Tá certo? Agora vamos olhar o painel da votação, para você ver se isso tem motivo para alguém matar alguém. Vamos ver. Presta atenção. Votação nominal. Substitutivo de número 1 ao PLC número 174/2016. Tá certo? Isso foi votado em 2017. Agora você olha aí, os nomes que estão em verde são os que votaram a favor. Tá certo? Os nomes que estão em vermelho é os que votaram contra. Tá certo? E os nomes que estão em branco são abstenções, tá certo? Aí você vai, dos que votaram contra, 7. 7 não votaram contra. Você olha aí no lado esquerdo, ó, sim, 24, não 7, total 11. Tá certo? Quer dizer, eu acho que os outros nem votaram, né? Os que estão em branco aí, não sei. Então, você vê, né? Quem votou a favor? Vamos ver os partidos. DEM, PSC, PMDB do Chiquinho Brazão, PSC, SD, PSD, PSDB, PRB, Avante, PMN, PRB, PSD, PMDB. Aí vem lá embaixo, PT, PHS, PTB, aí depois vem DEM, PSDB, PTB, PMDB, PT, PDT, PMDB, PRB, PMDB, PEN, PP, PMDB, PHS e não sei, parece que é PHS, o outro está lá misturado com alguma coisa lá, que votaram sim, tá certo? Agora que votaram não. Aí, do PSOL, você tem a Marielle, tá certo? Você tem o tal de Miranda. Você tem, tá tampado aqui com o nome Marielle em cima, lá em cima está o nome da Marielle. Você tem o Paulo Pinheiro. Você tem o Renato Circo, sei lá, e você tem o Tarcísio Mota, do PSOL, certo? Aí, desses do PSOL, né, parece que 6 do PSOL votaram contra. A Marielle é 1/6 do PSOL. Então, uma votação de 24-7, desses 7 que votaram não, a Marielle é uma, é o que está ali no painel, certo? Se a gente for somar ali, ó, ali pelo sim, né? Vermelho, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11, né? Parece que teve 11 votos, né, em vermelho, né? E o pessoal teve 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Deve ser 7 do pessoal, né, que votou contra. Porque tem mais vermelho aqui. Se reparar depois, você vai contar aqui, você vai ver, ó. Tá
certo? Sim, 24, não, 7, certo? Nenhum do PSOL votou a favor, todos do PSOL votaram contra, 7 votos do PSOL, incluindo o da Marielle. Pô, folgado, 24-7. O Brazão saiu rindo. Falei, não, nem cosquinha não fez. Se fosse apertado, uma votação apertada, se fosse uma votação que o pessoal tinha derrubado e o voto da Marielle fosse o decisivo, mas não. Então, isso não é motivo, de jeito nenhum. Politicamente, quem trabalha como vereador, em Câmara de Vereador, sabe que isso aí é uma votação tranquila. Entendeu? Não tem, tanto que não aparece nenhum embate deles ali. Só aparece essa votação. Tá certo? Agora, por que a imprensa está trazendo esse link para associar o Chiquinho Brazão a uma motivação? Por quê? Porque se ele não tiver a motivação, alguém acima dele mandou ele fazer isso, ou pagou para ele fazer isso, ou negociou com ele para fazer isso. E aí você vai pensar, Chiquinho Brazão é do PMDB. PMDB, base do governo Temer. O Temer tinha assumido o governo em 2018. A intervenção federal no Rio de Janeiro aconteceu em fevereiro de 2018. E aí, o secretário de Segurança Pública do Rio de Janeiro era o general Nunes, que hoje está com moral no governo do Lula, né? Do Geraldo Alckmin, junto com o Lula, né? E que na época o governo era Ministério da Justiça, tinha o Alexandre de Moraes, né? E tinha o presidente, que era o Temer, né? Então o PSDB estava ali junto com o PMDB. Então, o pessoal fica tentando atribuir que o general responsável pela intervenção era o Mário Neto. General Mário Neto, tá certo? Que é aliado ao Bolsonaro, participou do governo do Bolsonaro, entendeu? Mas quem estava na Secretaria de Segurança Pública do Estado do Rio de Janeiro, que assumiu a Secretaria de Segurança Pública do Estado do Rio de Janeiro, foi o general Nunes. E o general Nunes indicou esse delegado aqui, ó, esse rapaz aqui, para ser cadê o cara? Deixa eu ver se eu consigo mostrar ele aqui. Ó. Deixa eu ver se eu consigo parar aqui. Esse senhor aí, ó. Tá certo? Esse delegado aí. Então, e esse delegado, um mês depois que assumiu, no mês seguinte, né? Quer dizer, a intervenção aconteceu em fevereiro, assim que ele assumiu, ele ajudou a planejar minuciosamente a morte da Marielle Franco. Então, se você pegar os links, né, você vai ver que não tem nenhuma associação ao Bolsonaro e que isso está associado, né, às forças políticas ligadas, na época, ao governo Temer. E que hoje, né, faz parte do governo Lula, tá certo? Porque você tem, né, a gente já sabe, inclusive o Chiquinho. Então, é muito importante essa pergunta hoje. Quem está por trás da família Brazão? Tá. Então, se tudo foi feito para não chegar na família Brazão nesses últimos 6 anos, né, que é mais ou menos o tempo que gastou para a morte da Marielle, essas forças que interferiram para que não se chegasse à conclusão continuam existindo. E elas estão acima do Brazão, porque já que o Brazão não tem motivo, elas estão acima do Brazão. E como a gente sabe, né, que em 2018 tinha campanha para presidente e tudo foi levado a crer, tentado, né, todas as associações foram plantadas para ligar eles, essa morte, à família Bolsonaro,
né, inclusive com esse link, né, do morador lá do condomínio, né, da questão do porteiro, entendeu? E aí não tem, né, está comprovado que não tem nada a ver com o Bolsonaro. Mas politicamente a morte da Marielle foi instrumentalizada para atingir o Bolsonaro. Quer dizer, o capital político da morte da Marielle Franco foi explorado para atingir Bolsonaro. Então, se tinha um motivo que hoje está aparente, era destruir o capital político do Bolsonaro. A morte da Marielle foi produzida para destruir o capital político do Bolsonaro. E aí as evidências estão aí. Se você pergunta, eu pesquisei aí, eu andei olhando, né, vídeos antigos da Globo, do UOL, entendeu? Da Folha, eu fiquei pesquisando. Tudo tentava associar à família Bolsonaro. E você que está assistindo, ou já mandou para alguém, quem matou Marielle, né, tentando apontar que é o Bolsonaro, ou já recebeu, né, de alguém de esquerda, de alguém que, né, que é anti-Bolsonaro, essa mensagem nos seus contatos. E aí, matador de Marielle, porque Marielle era negra, mulher e era LGBT, né, era gay. E tudo que estava tentando era associar o Bolsonaro, que ele era misógino, racista e misógino e homofóbico. Então, se a gente parar para pensar, a motivação podre que foi criada para matar, ela foi escolhida pelas características que ela tem, porque o Brasão não tinha motivo de matá-la, tá certo? E esse delegado que foi lá, que ajudou a planejar, garantiu, né, impunidade para aqueles que fizeram o serviço. Até que, né, o Witzel, quando assumiu o governo, ele ganhou, né, não ganhou um candidato que era da base do Lula, ou da base, né, do PT, ou da base do Temer, ou da base do Alckmin. Ganhou um político que não tinha experiência política, mas que tinha experiência no campo jurídico criminal, porque era um juiz, tá certo? E ele fez campanha defendendo, na época, o candidato Bolsonaro. Quer dizer, ele entrou na linha do Bolsonaro, na época. E aí ele foi, não, isso aí é uma questão de honra, vou investigar. Aí colocou para investigar. Daí caçaram ele. Entendeu? Por quê? Porque quando ele começou a investigar, ele começou a achar os culpados. Quando ele achou os culpados, tinha o link, né, do rapaz que foi estrategicamente catado para participar, que era ligado, né, à família Bolsonaro, que tinha um histórico com a família Bolsonaro, né, e um que morava lá no prédio do Bolsonaro, quer dizer, no condomínio do Bolsonaro. Então foi toda uma construção, né, criada para atingir o Bolsonaro. Quando o Witzel começou a ir atrás das peças raras, que chegou nas pessoas, a imprensa começou a fazer o link. Ah, tá vendo? Ó, é a família Bolsonaro. Pronto. E aí foi durante esse tempo todo para tentar queimar o nome do Bolsonaro. Lógico que muita gente, né, que votou no Lula, sabia, o homem saiu da cadeia, vou votar nele porque eu não quero votar no Bolsonaro, porque ele matou Marielle, mandou matar Marielle. Então a ideia era tornar o Bolsonaro um homem desumano, né, um homem capaz de fazer uma aberração dessa. E a gente sabe que o homem é até puro de coração demais, né? Por isso que ele ganhou tantas adesões, né? Então, aí,
por exemplo, a Polícia Federal vai e começa a pegar essas evidências. Aí chega no Brazão. E chega nesse delegado. E chega em outros delegados, que também entraram depois para apagar as provas. E aí, o que acontece? Isso vai para o Supremo, e quem que pega a relatoria do Supremo é o Alexandre de Moraes, que na época chegou a ser ministro da Justiça do governo Temer, o governo que fez a intervenção no Rio de Janeiro, tá certo? E uma fala aí, e um assunto que começou a correr, que está na mídia, que vazou, né, que virou assunto aí na mão dos bolsonaristas, na mão da direita, na mão do pessoal, até a esquerda já comentou, né, que o comandante do Exército, Tomás Paiva, foi consultar o Alexandre de Moraes se tinha alguma coisa contra esse general que era secretário de Segurança Pública na época, o general Nunes, que indicou, né, esse chefe de polícia, que foi a peça-chave para operar a morte da Marielle. E mesmo assim, né, tinha uma contraindicação do serviço de inteligência. Olha, não, esse cara é problema, tem um histórico de problema. E o Nunes bancou, né, a indicação dele. E aí, meu amigo, isso cai no colo do Alexandre de Moraes. Então você vai fazendo uma ligação lá em cima, né? O Nunes, o Tomás Bastos, o Tomás Paiva, que é o comandante do Exército, vai consultar o Alexandre de Moraes sobre o general Nunes, para ele assumir o comando do Estado-Maior das Forças Armadas, né, que é o segundo da hierarquia, né? E esse general é o que estava na Secretaria de Segurança Pública da época da intervenção. E aí o Moraes fala, não tem nada contra ele não. Aí depois isso vaza, e aí a relatoria do caso do Brazão cai no colo do Alexandre de Moraes. Então, é o que eu venho falando antes, Alexandre de Moraes, você está recebendo fogo amigo. Aí, a expectativa é, a esposa do Brazão já foi para os Estados Unidos, né? Já correu essa notícia aí que a turma já vazou, né? Ou seja, uma delação premiada desse né, chefe de polícia pode comprometer quem está por trás, né, dos Brazão, porque os Brazão não tinham motivo para matar a Marielle. Aí a segurança dele é que talvez, né, as forças políticas que até então, nesses 6 anos, desviaram a atenção, apagaram provas, impediram que se chegasse nos mandantes, ainda estejam ativas, né, e que vão dar garantia para esses que foram presos, né, os irmãos Brazão mais esse delegado, esse que assumiu na época, que foi o operador do processo, né, da morte da Marielle, livrem a cara deles. Então, a delação de um desses 3 pode chegar em quem está por trás dos irmãos Brazão, por trás dessa como é que eu classifico isso? Né? Porque é uma coisa, sabe, triste de pensar. Então, fica aí a pergunta e vocês vão, né, pensar comigo. Quem está por trás da família Brazão? Esta é a investigação que vocês vão fazer, porque eu não faço ideia, tá bom? A gente aqui apenas faz conjectura e traz uma linha de raciocínio, e aí o Brasil começa a pensar. Então fica para vocês essa pergunta, tá bom? Eu sou João Paulo Guimarães, falando direto de São João del Rei, capital brasileira da liberdade. Aqui é Minas Gerais, um estado de espírito. Aqui está minha chave Pix, jpnoticias@gmail.com.
Hoje é dia 1º, nós estamos aí pagando as contas, tá certo? E é o que eu falo para vocês, gente. A gente que tenta trazer, né, essa narrativa que faz você pensar, né? Porque você viu a matéria toda da Band, né? E aí a construção da matéria da Band é criar um link para associar a motivação ao brasão. E aí o nosso canal aqui, a nossa linha de investigação, é desmontar essa narrativa que está sendo colocada pela mídia. Porque a mídia que fez a campanha para associar, né, a morte de Marielle ao Bolsonaro. Esse consórcio de mídia que fechou questão para eleger o Lula contra o Bolsonaro, que não queriam o Bolsonaro. Então, você não pode dar tanto crédito para esses canais, né, de mídia oficial, porque eles, né, manipulam as informações para construir uma narrativa que seja adequada para o entendimento deles, para o seu entendimento. Então, se você quer manter, né, a sua mente aberta e não quer ser iludido, não quer ser enganado, ajude a sustentar canais de direita, né, ou canais independentes que possam trazer, né, uma visão mais clara, mais objetiva para você interpretar o momento, tá certo? Não fique vítima das circunstâncias, né? Você tem que pensar com a sua cabeça. Analise a matéria deles e analise a nossa posição, tá certo? Eles estão lá ganhando o dinheirinho deles, o governo paga. Aqui a gente pensa, né, com a nossa cabeça, e a nossa fonte de renda é só através do apoio de vocês, que é pelo nosso Pix, jpnoticias@gmail.com, tá certo? Qualquer valor está ajudando aí para a gente pagar as contas. Fiquem com Deus e que o manto de Nossa Senhora abençoe todos vocês, que cubram e protejam todas as famílias brasileiras, tá certo? Esse manto, para mim, é sagrado. E sagrado é fé, meu filho. Se você tem fé, não importa onde você tem fé, tá certo? Aonde você tiver a fé vai trazer força para você. Tá ok? Então tá. Comente, compartilhe, curta. Isso aí é o básico, né? Para você que é membro da comissão, para você que acompanha o nosso canal, para você que acredita nesse trabalho, tá certo? E quer pacificar a nação brasileira, é importante a gente trazer essas visões de mundo que a gente traz aqui, tá certo? Então tá bom. Uma boa semana para vocês.